Boa noite. Nesta quinta-feira é uma alegria mais uma vez estar nesse canal, onde vamos compartilhar, vamos ler a palavra de Deus. Isso para mim é uma grande alegria. Você me conhece, meu nome é Valdir, eu sou discípulo de Jesus e agora, em novo dia, toda quinta-feira à noite, estamos nesse espaço, meditando, refletindo sobre assim a palavra de Deus. Eu quero agradecer e quero dar boas-vindas aos novos inscritos. Nós temos toda semana novos inscritos e é uma alegria. Eu quero convidá-lo a continuar compartilhando assim os vídeos, a continuar. Você que não se inscreveu, se inscreva, porque na verdade nós não temos objetivo nenhum aqui a não ser proclamar a palavra de Deus, a não ser que ela venha refletir sobre a nossa vida e compartilhá-la com quem assim tiver interesse na palavra. Vamos já para o nosso texto de hoje. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 25, é o nosso texto de hoje, é o nosso texto principal. Tema de hoje: convertido ou apenas convencido? Aprendendo com o rei Amazias. Tem um texto da Bíblia, em Provérbios 23, 26, que diz: Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Também Jesus, ele repete o ouve, ó Israel, lá em Marcos 12, 29 a 30. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Você sabe que uma das grandes diferenças do Deus verdadeiro para os ídolos, para os deuses falsos criados pelo mundo, é que normalmente os deuses falsos são democráticos entre aspas. Você pode servi-los, mas se quiser servir outros deuses também, fique à vontade. Os deuses falsos são resumidos naquela ideia de que todos os caminhos levam a Deus, não importa o que você faça, você vai encontrar o Senhor de qualquer maneira. No entanto, na Bíblia, o Deus de Israel no Velho Testamento, o Pai de Jesus Cristo no Novo Testamento, é exclusivista. Não por menos, Jesus diz, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não diz, eu sou um caminho, ele diz, eu sou o caminho. O próprio Senhor Jesus, também lá em Mateus 6,24, diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Pois é, hoje o nosso texto nosso tema é convertido ou apenas convencido, baseado na vida do rei Amazias. Em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo de 1 e 2, diz o seguinte: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoradã e era de Jerusalém. Olha o versículo 2. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Olha só. Amazias até fez o que era reto diante de Deus, mas não de todo o coração, como nós acabamos de ler. O texto mostra o rei Amazias, um rei que obedecia até certo ponto, que obedecia muitas vezes conforme as suas conveniências. Um homem que obedeceu, mas de forma parcial. Por isso o texto bíblico diz que ele não tinha coração íntegro. Eu incentivo você a ler todo o capítulo 25, falando sobre assim, o rei Amazias. Logo que assumiu o reino, ele mata todos os assassinos do seu pai. Porém, deixa os filhos dele, assim, os filhos dos assassinos. No versículo 4 diz: no entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei do livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Pois é, percebemos o que? Um rei que obedecia de acordo com as suas conveniências. Ele mata todos os assassinos do seu pai, talvez algo desnecessário, mas ele lembra de que a lei de Moisés diz que os filhos não devem ser punidos pelos maus feitos dos pais, e por esse motivo ele poupa os filhos. O rei Saul teve uma atitude semelhante.
Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2 e 3, a ordem era: mata todos os amalequitas, bem como o seu gado e tudo o que eles possuem. Mas o texto diz que Samuel poupou o gado e poupou o rei, sob o argumento de que iria oferecer a Deus. E olha só o que Samuel diz para ele, porque ele foi rejeitado por essa desobediência, ou melhor, por essa obediência parcial, que para Deus, obediência parcial é uma desobediência completa. Olha só o que o Samuel disse para Saul. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele rejeitou como rei. Veja só, Deus rejeitou porque Saul obedeceu apenas de maneira parcial, que para Deus é uma rejeição, é uma desobediência total à lei dele. Então, voltando a falar do rei Amazias, ele agiu como Samuel. Deixe-me dar mais alguns exemplos. No versículo 6, o rei Amazias, ele vai para a guerra. Ele congrega toda a nação assim, de Judá, de onde ele era o rei, e ele vai para a guerra. Porém, olha o que o versículo 6 diz: também contratou 100.000 homens valentes de Israel, por 3.400 quilos de prata. Olha só. Ele confiava que Deus ia livrá-lo, mas até certo ponto. Tanto que no versículo 7 diz: porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor dos exércitos não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar vitória ou a derrota. Ele vai na luta, mas ele confia parcialmente em Deus. Ele congrega todo o seu exército, mas ele contrata pessoas que não têm parte com Deus. E por isso ele é repreendido. E olha só a resposta que ele dá no versículo assim, 8. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Você percebeu? Ele está mais interessado porque ele vai ter assim prejuízo financeiro. Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. E com base naquilo que o profeta de Deus tinha falado, o Amazias acaba dispensando. Então você percebe? Um homem de coração dividido. Um homem que até queria servir a Deus, mas também queria servir as suas conveniências. Mas não para por aqui. Olha só, ele mostra uma outra fé vacilante, porque ele tomou coragem, no versículo 11 diz, ele foi lá, ele venceu a batalha por causa que o Senhor dos exércitos foi com ele, mas olha só o que aconteceu, que nós vemos no versículo 14. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Percebeu? Ele é aquele tipo sincrético, sincretismo religioso. Ele acredita no Senhor dos Exércitos, mas também ele acredita nos deuses falsos, e ele inclusive presta culto a esses deuses falsos, a ponto do profeta, versículo 15 diz: então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo dele? Então, enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso! Por que teríamos de matar você? Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. Você percebe? Uma fé vacilante. Ele confia em Deus, mas ele também quer seguir outros deuses. Ele vai para qualquer vento. Aonde parece interessante, ele vai. E quando ele é confrontado, inclusive ele é advertido pelo profeta de Deus, que hoje em dia seria representado pela própria palavra de Deus, ele não aceita. Ele até ameaça matar o profeta de Deus. A fé é vacilante. Nos dias de hoje a gente ouve dizer de irmãos nossos, que
no momento de doença, no momento em que estavam assim com problemas de saúde, o que foram? Foram grupos que não pregam o evangelho esperando uma cura. Você percebe como às vezes a fé das pessoas é uma fé vacilante? Por isso que o texto hoje é convertido ou apenas convencido, ou apenas um religioso. Uma fé vacilante que muitas vezes não aceita a boa correção vinda da palavra de Deus. No fim, o Amazias acabou morrendo. Ele foi lutar contra o rei de Israel. O rei de Israel nem quis lutar, tentou convencê-lo, inclusive, a não lutar. Ele não aceitou e acabou assim morrendo. E acabou-se o fim do rei que não era convertido a Deus de todo o seu coração. Pois é. Nessa quinta-feira à noite eu quero dizer que, infelizmente, existem Amazias na igreja. No meio da igreja do Senhor, que congregam conosco, existem Amazias. Isso é, pessoas que servem a Deus até certo ponto, enquanto lhes é conveniente. Quando não é conveniente, quando existe sacrifício, quando existe renúncia, muitas vezes não querem servir a Deus. Nós temos pessoas que, no meio do povo de Deus, que congregam conosco, que não rejeitaram Mamon. Dizem confiar em Deus, mas na realidade confiam nas suas próprias forças. Quando servir a Deus lhes traz desvantagem, e em especial uma desvantagem financeira, essas pessoas banqueiam para o lado de Mamon. De que maneira? Negligenciando o reino de Deus, se aventurando em horas extras, duplo emprego, trabalho no qual terão que mentir, que agir desonestamente. Pois é, com a boca professam Jesus, mas as suas atitudes não autenticam aquilo que falam. Pessoas não transformadas. São pessoas que parecem ter sido convertidas apenas parcialmente. Entendem que Jesus morreu na cruz por elas, até aceitam ser batizadas, mas parece que tomaram apenas um banho. Parece não haver nascido de novo. Não existe fruto do Espírito Santo na vida. Suas prioridades demonstram isso. Por quê? Não evangelizam. Congregar é um sacrifício. Geralmente a igreja fica com um pouquinho restante. São os domingueiros que chegam no começo, às vezes quando o culto está começando, e são os primeiros a sair. Não querem saber de escola dominical, não querem saber de qualquer outro compromisso com os irmãos, não querem saber de evangelizar. As pessoas que convivem com elas no seu trabalho, na sua vizinhança, assim, olham para elas e não vê diferença. Por quê? Apenas dizem ser de Jesus, mas infelizmente a sua vida não demonstra que tem Jesus assim como Senhor. Essas pessoas relembram muitas vezes o solo cheio de espinhos relatados por Jesus na parábola do semeador, que diz: os outros, os semeados e os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. A R.A. diz que há uma concorrência. O mundo sem Deus, especialmente as riquezas, concorrem e a pessoa fica infrutífera, porque é um tipo que quer servir a dois senhores, e é impossível, nas palavras do Senhor Jesus, servir a dois senhores. São pessoas convencidas, mas não convertidas. Esse tipo de cristão provavelmente nunca nasceu de novo, ou nunca houve uma genuína conversão. Pode até ser um joio assim que foi semeado no nosso meio, como existe já um texto, se você quiser assim, assistir, Jesus explica o reino de Deus, ou prepare-se para o escândalo, fala um pouquinho sobre a presença do joio assim no meio do povo de Deus. Então, são pessoas que parecem que não permitem que Deus assim faça mudanças na sua vida. Eles correm o risco de, mais dia, menos dias, abandonar totalmente o evangelho, porque na verdade vivem uma vida dupla. São apenas parcialmente convertidos, servem de acordo com as suas conveniências, servem quando, eu tô com preguiça, eu não tenho vontade, usam esse tipo de coisa. É difícil. Então, quando existe renúncia, a pessoa muitas vezes não quer servir. Como Amazias, ele servia quando lhe era assim conveniente. O texto de hoje é um alerta para mim e para você. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós que estamos juntos, não dá para seguir a Jesus apenas parcialmente.
Jesus não aceita que nós sejamos apenas simpatizantes dele. Na Bíblia não existe aquela ideia de cristão, cristão praticante e cristão não praticante. Não existe isso na Bíblia. Ou a gente serve a Deus e procura de todo o coração servir a Ele, entregar a Ele o nosso coração, dando o melhor de nós para Ele, ou não servimos. Podemos apenas estar encenando um cristianismo que na realidade não existe. Jesus disse lá em Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É um alerta para nós. Quantas coisas às vezes podemos estar trocando por Jesus? Está trocando na verdade Jesus por essas coisas, trocando Jesus por valores, trocando Jesus por dinheiro, trocando Jesus por uma posição social, trocando Jesus por um relacionamento. Podemos trocar Jesus. E Jesus está falando que quem não ama a Ele mais do que todas esses relacionamentos importantes, inclusive quem não ama mais Ele mais do que a sua própria vida, não pode ser seu discípulo. Qual é a conclusão? Hoje é dia de conversão. O Senhor não voltou ainda, graças a Deus. Onde estivermos todos os dias é dia de nós nos convertermos nosso coração de maneira íntegra e servirmos o Senhor com todo o nosso ser, nossa dedicação, nosso amor, porque Ele está sempre de braços abertos esperando a nossa conversão genuína para Ele. Lembra o que Ele quer de nós? O salmo, o provérbio que eu falei no começo. Filho meu, dá-me o teu coração. Jesus, Ele não está interessado primeiro no seu dinheiro, na sua casa, Ele quer primeiro o meu e o seu coração. E quando nós damos o coração para o Senhor, tudo que é nosso pertence ao Senhor, e como contrapartida, tudo que é do Senhor pertence a nós. Isto é, dá-me o controle da tua vida. Jesus está dizendo, Deus está falando, e verá o que eu posso fazer com você. Nesta noite de quinta-feira, se você se identifica com Amazias, hoje é o dia de uma guinada rumo a Jesus, é o senhorio completo dele na sua vida. Jesus não aceita reserva, Ele quer ser o Senhor, aquele que manda, mas é aquele que cuida de nós em todos os sentidos. E se você ainda não confessou Jesus como Senhor, e não desceu as águas do batismo, hoje é o dia da conversão. Que seja uma conversão genuína, que quando você for batizado, você realmente desça, morra com Jesus e ressuscite junto com Ele para uma nova vida, conforme diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, versículo de 1 até o versículo 7. E se você tem sido alguém que tem confiado em Deus, que é verdadeiramente convertido, lembra lá, João 15, aquele que está produzindo, que está dando frutos, o Senhor vai limpar com a palavra dele, e tenha certeza, mais frutos o Senhor quer que produzir através da minha e da sua vida. Se você quer ter essa mensagem por escrito, convertido ou apenas convencido, vá lá no portal igrejadecristo.net, faça uma pesquisa que essa mensagem está por escrito para você poder compartilhar com quem você quiser. Nesta noite de quinta-feira, que a vida de Amazias possa assim nos fazer refletir que tipo de cristão nós somos. Cristãos nós somos, convertidos totalmente ou apenas religiosos, enganando-nos a nós mesmos. Que Deus te abençoe e que eu e você sejamos todos os dias cristãos genuínos, cuja grande vontade é ter Jesus como Senhor e fazer sempre a vontade dEle em todos os momentos, em todas as áreas, sendo conveniente ou não sendo conveniente, nós faremos a vontade do Senhor primeiro nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe nesta quinta-feira.